razoavelmente bem nas questões principais aí, né, de definições básicas, e vimos que a solução para vivermos de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado é moldar a nossa ética, que é fruto dos nossos valores, posturas, né, que fomos moldando durante a nossa vida, segundo o padrão que o próprio Deus descreve, né? E por isso que nós vimos que a palavra de Deus é, portanto, a fonte, né, para nos ensinar aí, nos conduzir de modo como devemos agir e andar no nosso dia a dia. E vimos que Deus revela, portanto, o seu padrão moral, o seu padrão ético, nos chamados 10 mandamentos. Só que antes de entrarmos propriamente nos 10 mandamentos, nós estudamos sobre as alternativas éticas, né, que a filosofia propõe. E dentro de uma perspectiva do estudo bíblico, nós vimos que das 6 alternativas, 3 de cara são jogadas fora. Puramente humanista, que despreza, né, a visão da revelação bíblica e tudo mais. E as 3 que nós temos amparo bíblico, nós vimos então e definimos que diante das situações do dia a dia, nós seguimos uma dessas alternativas, que é o absolutismo, ou seja, o que é certo, errado, errado, pronto, acabou. Porém, existem várias situações onde há conflitos éticos, onde você vai ter que tomar uma decisão. E aí, nesse caso, nós estamos defendendo a alternativa que apresentamos, chamada como hierarquismo, né, ético, onde existe uma lei ou leis superiores umas às outras. E aí, quando há conflito, você vai ter que suprir a lei que está acima de tudo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, algumas outras perspectivas dentro dessa hierarquia que nós vemos em algumas passagens na Bíblia nos trazendo alguma luz sobre isso. E aí, definido então essas duas alternativas, o absolutismo e o hierarquismo, então nós começamos a olhar para o padrão que Deus estabeleceu para começar a definir, portanto, essa hierarquia e assim depois estudarmos alguns casos, né, de conflitos para juntos, debaixo da visão bíblica, debaixo do hierarquismo bíblico, ético bíblico, a gente possa tomar aí a decisão que realmente a Bíblia nos conduz a agir, ok? Então nós estamos aí nesse momento. E aí, segundo nosso catecismo maior, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Catecismo Maior de Westminster, nós vimos que para boa compreensão dos 10 mandamentos, algumas regras precisam ser observadas. E aí nós estamos estudando justamente essas regras aí que devem ser observadas, né? Nós já vimos a primeira, que a lei é perfeita, então nós temos que considerar as Escrituras como de fato o padrão que ela é, a revelação de Deus e, portanto, essa verdade absoluta de Deus, o ensinamento que o Senhor mesmo quer. Vimos textos que falam sobre isso, vimos que a lei também é espiritual e que deve então trazer influência sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas as questões, as obras, procedimentos, palavras e tudo mais. Vimos também que quando vamos estudar a lei de Deus, muitas vezes aquilo que ele está dizendo num determinado mandamento vai ser corroborado em outro, né? Porque a partir do momento que você começa a praticar um determinado princípio, esse princípio vai acabar resvalando em outros mandamentos também. E vimos que diante da lei, onde o dever é descrito ou prescrito, a prática contrária já é condenada. E quando há uma condenação explícita, então o contrário é algo enfatizado e exaltado como uma prática correta. Então, exemplos, né? Se você tem lá o mandamento, não adulterarás, o
simples fato de ter uma proibição de não ser adulto, ou seja, de não praticar infidelidade, o contrário já está ao mesmo tempo sendo apresentado. Olha, ame a sua esposa, ame seu marido, seja fiel. Mesmo que não esteja no enunciado, o contrário de não adulterarás é enfatizado, tá certo? E aí nós vimos alguns textos também que apontam para essa realidade. Eu quero então convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, que apresenta a nossa realidade, né? E o quanto nós precisamos então de Deus. Na verdade, Romanos capítulo 2 vai tratar disso, capítulo 1 vai tratar disso também, mas aqui no capítulo 3 você tem a síntese em relação tanto ao judeu quanto ao grego, ou quanto ao gentil, sobre a nossa realidade ética, né? Vamos ler aí a partir do verso 9, quando ele apresenta aí que tanto o judeu quanto o grego ou o gentil, ambos não têm vantagem um em relação ao outro. Porque mesmo o homem natural que não tem conhecimento da lei, ele é pecador, miserável. Mas o judeu que tem conhecimento da lei, ele peca do mesmo jeito. Então não há nenhuma diferença ou nenhuma vantagem em relação ao que conhece a lei e o que não conhece a lei. Porque ambos estão inclinados para uma prática pecaminosa. Isso, infelizmente, faz parte da nossa natureza, né? Então, que se conclui, Paulo vai dizer? Temos nós qualquer vantagem? Nós, porque ele era judeu, né? Qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do que está escrito aí? Estão debaixo do pecado. E aí ele cita, né, no Antigo Testamento, quando ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se lhe fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante ou perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, é preciso entender que existe um padrão moral estabelecido por Deus e revelado dos 10 mandamentos. Porém, esse padrão moral estabelecido por Deus, ele não tem caráter redentivo, ele não tem caráter salvífico. Por quê? Porque o homem ele vai estar em constante conflito com essa lei moral de Deus. E ele sempre vai estar quebrando tais princípios e vai estar pecando em relação a esses procedimentos morais que Deus revela. Por isso que Paulo vai trabalhar na sua carta mostrando essa realidade de que estamos então todos perdidos. E que o objetivo da lei é calar a minha boca e a sua boca no sentido daqueles que pensam que podem alcançar a justificação por si só. O objetivo da lei é para dizer, você é tão pecador como qualquer outro e que por isso você está condenado. Então Paulo começa a demonstrar que a nossa realidade, ou a nossa condição natural, é de condenação. E que mesmo que haja um padrão moral de Deus, e que nós busquemos até nos adequar a esse padrão moral,
esse não é o mecanismo para a salvação. É impossível. Por isso que nós precisamos da obra de Jesus Cristo, que é o que ele vai tratar ainda aqui no capítulo 3, dizendo que nós somos justificados em Cristo e que fomos lavados pelo sangue de Cristo. Se você der uma olhadinha aí comigo, né? A partir do verso 21, nos é dito assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em quem? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, tendo se tornado justos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Veja, a redenção não está na lei, está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E aí ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então alguém poderia dizer: pastor, mas então se a justificação é em Cristo Jesus, se a salvação é mediante a obra de Cristo, é ele que aplica a sua justificação e nos salva da condenação do pecado, então por que eu tenho que guardar a lei moral? Porque é justamente o padrão que Deus deseja para aqueles que são seus filhos e seus servos. É o padrão que o próprio Deus estabelece como alvo de vida para aqueles que desejam glorificá-lo, adorá-lo e servi-lo. Mesmo que o padrão da lei não sirva para te salvar, o objetivo dele é só mostrar o quanto você foi pecador e o quanto que Jesus é maravilhoso pela graça em nos alcançar quando nós não merecíamos, mas ao mesmo tempo aponta para um padrão que ele espera de todos aqueles que o temem, todos aqueles que o amam, que foram alcançados por sua graça e por sua justiça e sua misericórdia. Tudo bem? Então, irmãos, nós vemos que o padrão de Deus, o padrão moral de Deus, mesmo que ele seja conhecido, possa ser conhecido de todos os homens, ele só vai fazer diferença na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ter muitos ímpios que têm um conhecimento e têm uma prática moral de acordo com a lei de Deus. Só que isso não vai fazer diferença nenhuma na perspectiva salvífica deles. Agora, o que se espera é que aqueles que já foram alcançados pela graça e pela salvação em Cristo Jesus, é que então o padrão moral de Deus seja de fato um alvo a ser buscado. Não pela salvação, porque a salvação nós já temos, mas sim para manifestar a minha união com Deus em Cristo Jesus e o padrão de gratidão, de obediência, de serviço e de temor ao Deus que já me salvou. Nós não seremos salvos pelo fato de guardarmos a lei. A salvação é sempre por Cristo. Mas uma vez salvos em Cristo, espera-se que então andemos em conformidade com a lei. Ela continua sendo esse aio, como Paulo vai nos apresentar. Relembrado isso, então quando a gente volta aqui para o Catecismo Maior, nós vemos então mais alguns princípios para compreendermos corretamente a lei. E aí nós chegamos então no quinto princípio aí, né, que vai dizer assim: que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum. E o que ele manda é sempre um dever. Mas nem todo o dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Então, o que é nosso Catecismo Maior quer dizer com isso, né? Vamos dar uma olhadinha nesses textos. Aproveita que você está aqui em Romanos 3 e vamos ler o verso 8, que é o verso que foi colocado aí.
que diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham os bens? A condenação destes é justa. Paulo, que vai citar dentro da ideia de praticar mal, um argumento obviamente falso, né? Que é dado aí de uma maneira que mostra o coração ímpio, de que depois Paulo também vai tratar mais à frente, dizendo: olha, se aonde superabundou o pecado, Deus veio com graça, então vamos continuar pecando mais, porque aí Deus vai dando mais graça, né? E aí Paulo fala: é esse o padrão? E ele fala: de modo nenhum. Foi justamente porque a graça de Deus que nos alcançou que agora nós devemos viver uma vida de minimizando a influência e a prática do pecado em nossa vida. É justamente porque a graça me alcançou que agora eu vou, em gratidão a Deus, eu vou viver uma vida cada vez mais perto ou mais próximo da vontade que Ele tem para comigo. E não, o perdão de Jesus está, então, disponível, então vou pecar para que eu possa receber mais perdão. Essa lógica não bate. Então a ideia que o catecismo está dizendo é que muitas vezes a argumentação nossa, inclinada do nosso próprio coração, é fazer da graça uma desgraça. O que eu quero dizer com isso? É porque eu sou salvo pela graça, então eu vou viver de qualquer jeito mesmo. Não, aquilo que Deus proíbe continua sendo proibido sempre. Sim. 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 Para os irmãos da internet, né? A Clarice está falando que este tipo de argumentação demonstra a nossa impiedade. E só que como nós ainda somos inclinados para o pecado, porque Jesus nos livrou do quê? Da condenação do pecado. Nós somos justificados e, portanto, não estamos mais condenados. Então, nós somos livres da condenação do pecado. Porém, ainda vivemos sob a influência e a inclinação desse pecado em nós. Então, Jesus não nos livrou agora do pecado. Isso só vai acontecer lá no céu, onde o pecado não habita. Mas aqui, a obra de Cristo nos garante o quê? Olha, a condenação que o pecado traz, isso aí já foi pago. Agora, a influência do pecado ainda é uma realidade, inclusive, nos crentes. E por isso que os crentes, em alguns momentos, eles vão ter uma argumentação ímpia, pautado na graça de Deus. Jesus já me perdoou mesmo, então eu não preciso guardar a lei. E se você chega, inclusive, a um ápice de desconhecimento e de inclinação e de manipulação da graça de Deus, que o cara consegue pedir perdão antes de pecar. Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que Deus está proibindo de fazer determinada coisa, isso continua sendo proibido. Mesmo ciente da graça de Deus, eu não posso agir de uma maneira pecaminosa, abraçado nessa graça, dizendo: Senhor, o senhor sabe, a carne é fraca mesmo, então eu já me perdoe, mas eu vou fazer. E faz. Isso é uma argumentação ímpia. E tem muitos cristãos que fazem isso. Faz, depois você pede perdão. Mente, depois você pede perdão. Engana, depois você pede perdão. E aí, dentro da ética cristã e dentro da ética da igreja, existe uma prática do: você me perdoa? Você me perdoa? Conhece uma figura dessa? Você me perdoa? Eu te dou tombo, eu não pago a dívida, eu quebro o seu carro, você me perdoa? Você me perdoa? Meu amigo,
Isso não tem nada a ver com a prática ética bíblica. O verdadeiro arrependimento gera mudança de vida, em primeiro lugar. E segundo, te conduz a pagar o prejuízo. Isso é uma prática que dentro da igreja você não vê. Eu pego o seu violão emprestado, aí eu quebro o seu violão, aí eu falo assim, você me perdoa? Eu falo, tudo bem, eu te perdoo, mas arruma, ou então me dá um novo. Não, mas dentro do mundo cristão, o cara fala, não, eu pedi perdão. Eu quebrei o violão dele, mas eu pedi perdão. Pô, mas o violão continuou quebrado, cara. Ah, mas eu pedi perdão. Ah, eu saí com o marido dela, mas eu pedi perdão. Aí sai de novo. Oh, você me perdoa de novo? Você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? E fica nesse mantra, meu amigo. Mas não muda de vida. Essa, além de ser uma argumentação ímpia, é uma prática ímpia. Porque o cristão, ele pode pecar, vai pecar, sim, mas ele se arrepende. E ele está disposto a cumprir ou suprir a consequência que ele traz. Quer ver um texto? Já que eu estou falando disso, estou adiantando um pouco aqui, mas vamos lá para Mateus capítulo 5, para você ver um ensinamento de Jesus aqui. Deixa eu, como eu estou citando aqui, vamos ver. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Eu estou em Mateus capítulo 5, verso 21. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja que há sempre consequências relacionadas à sua prática. Aí o verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e voltando faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o quê? Jesus ensina você só pedir perdão? Não. Jesus ensina que a sua atitude vai ter consequências. Dependendo do que você fizer, você vai ser julgado. Dependendo do que for, você vai ser julgado pelo tribunal. Dependendo do que você for, você vai ter uma consequência maior. Se você está devendo alguma coisa para alguém, vai lá e entra em acordo e resolve. Porque se você não pagar, ele vai levar você para o tribunal, o meirinho vai vir te prender e você vai ficar preso até pagar o último centavo. Ah, mas não é só pedir perdão? Não, meu amigo. Você vai lá conversar com ele, pede perdão porque você não pagou, mas apresente uma solução para pagar. Nem se for para pagar 1 centavo por dia. Mas o que a ética cristã tem feito? Debaixo, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Então, é aquela, você me perdoa? Você me perdoa? E aí eu fico dando tombo em todo mundo. E toda vez que eu dou tombo em alguém, você me perdoa? Toda vez que eu faço alguma coisa errada, você me perdoa? Eu combino, eu dou uma palavra para você, aí eu não cumpro com a palavra, mas você me perdoa? Peraí, cara. Isso não tem nada a ver com o padrão bíblico, o padrão ético das Escrituras. Você pode até falhar comigo e vai me pedir perdão. Só que se porventura você trouxe uma
uma consequência, um prejuízo, você tem que estar disposto a cumprir com a consequência daquilo. Peguei o seu carro emprestado, vou lá e bato no seu carro. Aí eu chego para você, você me perdoa? Você fala, perdoo, só que você vai comprar um carro novo para mim agora, cara. O mínimo que você vai fazer. Porque o padrão bíblico, ele apresenta que a sua atitude vai ter consequência. E que se você fez alguma coisa errada, você tem que suprir essa consequência. Inclusive Jesus não falou, ó, chega lá e pede perdão que o cara vai te liberar. Não, meu amigo, paga. Se você não pagar, você vai ser preso. E mesmo preso, se você não pagar, você não vai sair. Você vai ficar preso até pagar o último centavo. Esse é um padrão ético de justiça bíblico, que hoje, dentro do contexto cristão, a gente simplesmente menospreza. Quantas e quantas histórias dentro da igreja, pessoas que pegam dinheiro emprestado de alguém e não pagam, ou que você confia na palavra porque o cara se diz irmão e o cara te dá o maior prejuízo, e aí depois você chega, pô, fulano, você fez isso, e fala, perdão, como se fosse um negócio mais leviano. Perdão, você me perdoa? Você me perdoa? Aí fica nisso aí. Pô, mas você não muda de vida, cara. Você já me pediu perdão quantas vezes? Eu te perdoo, mas você tem que mudar de vida. Você tem que ter uma atitude bíblica, você tem que ter uma atitude cristã. E tem assim um monte de gente. E liderança da igreja. Quantas pessoas o cara se esconde atrás da liderança da igreja? Pastores picareta, safado, vagabundo, porque já não serve para fazer nada na vida, aí vira pastor. Aí o cara vem aí começa a ludibriar os membros da igreja, um bando de pilantra. Aí ele fala assim, ô, minha irmã, mas eu sou pastor, você me perdoa? Ô, pastor, eu perdoo, mas você pegou lá o dinheiro emprestado, paga. Não, minha irmã, você me perdoou. Você me perdoou, perdoou, né? Quem perdoa tem que esquecer, viu, minha irmã? Não, onde que isso é bíblico? Em lugar nenhum. Só que o cara manipula. Aí você vê que a ética cristã está longe de Cristo. A ética cristã da igreja de hoje está muito longe de Cristo. É um cristianismo sem Cristo há muito tempo. E aí o que acontece? Dentro dessa ética totalmente já manipulada, muitas coisas que a palavra do Senhor já proíbe, a gente manipula. Ah, mas não é bem assim. Não, meu amigo. O que Deus falou que é e pronto, acabou. Agora, existem situações de dever especial que aí você não vai cumprir em todo o tempo, principalmente no que trata, principalmente daquela divisão entre lei cerimonial, lei moral e lei civil. Tem expectativas da lei civil que Deus revela na palavra, mas era para o povo de Israel. Serve de princípio para mim, mas não necessariamente eu vou cumprir, porque a minha lei civil é diferente da lei civil lá do povo de Israel daquela época. Então eu tenho que estar atento a essas realidades diferentes. Vamos ver outros textos, hein? Deuteronômio capítulo 4. Estou vendo aqui se tem alguma coisa aqui. Os irmãos que chegaram agora aqui na internet, sejam bem-vindos. Nosso irmão Roberto Júnior lá do Rio, o Léo e a Carol que estão em casa também hoje, o Gesiel, Sueli, a Thaís, os meus pais, o Fábio, a Valdívia lá de Jabuticabal. Que Deus abençoe a todos aí. Então vamos lá, irmãos. Deuteronômio capítulo 4. Então se você chegou agora, você pegou o negócio no começo, depois você vai ver lá direitinho no estudo, mas como cristão, você tem que estar ciente que você deve realmente pedir perdão, mas que você deve satisfazer as consequências, suprir ou pagar a conta. Pastor, eu matei alguém, mas estou arrependido. Só pedir perdão funciona? Dá certo? Não, meu amigo, Deus vai te perdoar, você pode ficar tranquilo. As pessoas, os familiares, você pode pedir perdão, e biblicamente falando, eles deveriam te perdoar. Só que você vai ter que pagar a sua pena.
E se fosse pena de morte, o cara falou, eu oro por você, você está arrependido, pediu perdão, né? Jesus te perdoou, tudo bem, só que você tem a consequência. A gente se vê no céu, tá bom? Mas preparado? Aperta lá o botãozinho lá e boa. Porque tudo tem uma consequência. Né? Nós vamos estudar um dos temas de ética aqui sobre a questão de pena de morte, a posição do Estado, como que deveria ser. Nós vamos tratar disso mais para frente. Mas o cristão, ele acha que o princípio ético é o seguinte: olha, pediu perdão, acabou. Não, pera. Pedir perdão trata de uma situação espiritual, da consequência do seu pecado, mas não te livra do julgamento, não te livra da prisão, não te livra do pagamento da dívida que porventura você tenha. Se fosse assim, Jesus tinha ensinado. Ouviste o que foi dito? Ele não diz, não, você vai ter que ir lá pagar até o fim. E enquanto você não pagar o último centavo, você não está livre. Que era uma postura extremamente justa do princípio bíblico, né? Se os ladrões que nos roubam hoje fosse preso até pagar todo o prejuízo que ele nos deu, o cara ia pensar duas vezes antes de roubar, porque ele vai ficar sem o produto duas vezes. Agora o cara rouba, o Estado prende o cara, dali a pouco solta, e quem que fica com o prejuízo? O cidadão de bem, que não tem nada a ver com isso. O Estado não produz o que tinha que produzir, que é a proteção, e o vagabundo que roubou ainda vai ficar comendo e dormindo nas minhas custas. E às vezes, dependendo da situação dele, ganhando ainda um auxílio lá penitenciário, e eu com prejuízo. O cara entrou, me roubou, quebrou tudo, pôs fogo na minha casa, e ele vai estar bem, e eu não. Isso é justiça? Não, não é. E dentro do padrão bíblico, a justiça bíblica, ele diz, ó, o cara fez, ele vai ter que pagar. Não adianta ele simplesmente, estou arrependido, você me perdoa? Oi, tudo bem, isso é um passo no sentido espiritual, meu amigo, mas no sentido material você vai ter que cumprir com a responsabilidade e arcar com as consequências que você trouxe. Diácono Roberto. O princípio do perdão, o Roberto, o pessoal da internet, está perguntando sobre a questão do princípio do perdão lá do 70 vezes 7, que é a ideia do perdão ilimitado. O perdão é uma coisa, a consequência e a restituição ou o suprimento daquilo que você causou é outra coisa. Vamos pegar uma situação. A nossa salvação é pela graça. Só que é graça, e é de graça para quem? Para a gente. Alguém teve que pagar. Quem que pagou? Em alto preço. Se o princípio do perdão fosse o perdão pelo perdão, Jesus chegava para o pai, ô pai, quebra o galho dos meninos, perdoa. Deus falou, não, meu amigo, tem uma dívida. Essa dívida precisa ser paga. O perdão está atrelado ao pagamento da dívida. E aí Cristo vem e assume a nossa dívida e paga a nossa dívida. E aí nos garante o perdão. Veja, então até o perdão de Deus para a condenação do nosso pecado teve o preço. A salvação é de graça para nós. Você não paga nada por ela. Mas o nosso representante teve que pagar. Deus perdoa. Perdoa mediante o pagamento que Jesus fez. Se Jesus não tivesse pagado, a dívida estaria em aberto. O amor de Deus é do mesmo tamanho da ira dele e da justiça dele. Não é aquela história, o amor de Deus é grande e largo e a ira e a justiça de Deus é cega ou pequenininha. Não.
Os atributos de Deus são todos igualmente santos e no padrão. Então, como trabalhar com essa situação do perdoar quantas vezes for necessário? Você vai perdoar quantas vezes for necessário. Você não vai ter raiva daquilo, você não vai ter rancor daquilo, você não vai querer fazer justiça com a sua própria mão, barará. Porém, não isenta a parte pecadora de suprir ou de colher as consequências que a prática pecaminosa dele trouxe. Alguém vem e mata um ente querido meu. Aí ele fala assim: você me perdoa? Qual que é a minha obrigação como cristão? Perdoar. Só que o meu perdão isenta ele da consequência daquela atitude? Não. Tudo bem, meu amigo, eu te perdoo, que você pague então lá os anos que você vai ter que ficar em reclusão por causa da morte do meu ente querido. É o mínimo que você vai fazer. E que você, mostrando arrependimento, você fique lá e não tente fugir. E ainda dê bom testemunho lá dentro da cadeia, para demonstrar que você está arrependido realmente. Agora eu te perdoo. O dia que você sair, eu posso até ir lá e buscar você e dar uma carona, não tem problema não. Eu não posso alimentar o ódio por você, não, mas isso não te livra da consequência. Ah, peguei o seu negócio, quebrei. Você me perdoa? Perdoo. Eu comprei na loja tal. Você vai lá e eles estão vendendo, está em promoção, inclusive, você pega um igualzinho lá, não tem problema nenhum não. Mas te perdoo, tanto é que você vai comprar um novo, e se você precisar eu te empresto de novo, para demonstrar que eu te perdoei. Só que se você quebrar de novo, você vai e compra um outro. A ética é essa. Nós que mudamos esse negócio na perspectiva de que é a mesma coisa. Vamos pegar a parábola do filho pródigo. O cara gastou tudo, prostituição, papapá, aí ele chega em casa: pai, o dinheiro acabou. Ô velho, o dinheiro acabou. Então agora se eu me aceito de volta aqui em casa, o dinheiro acabou, eu vou ficar aí. Vou aproveitar aí ainda o pouquinho que o senhor tem. É esse o contexto? Não. O contexto é: ele vem arrependido. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como um dos seus empregados, pai. Aí o pai demonstra perdão. Não, meu filho, tudo bem, não tem problema. Está restaurado, sem problema não. Só que se o filho vem na arrogância, ou vem querer ainda furar o olho do pai ainda, qual que deveria ser a postura do pai? Ó, meu amigo, a sua parte eu já te dei. Se você gastou, o problema seu. A parte que tem aí agora é minha e do seu irmão, você está fora. Não existe essa ideia da justificação sem arrependimento, sem a mudança. Você vê que o menino estava inclusive disposto a servir como servo. Aí você entra a ideia do pai. O pai, ele não merece, mas eu acolho, eu perdoo. Só que não isenta do culpado essa disposição em querer solucionar o problema, em querer inclusive suprir os danos que ele causou. Se o pai fala: não precisa, não, está perdoado, não precisa, dá roupa para ele, dá sandália para ele, pôr um anel, ele não precisa trabalhar como servo, ele continua sendo meu filho, estava perdido, foi achado. Tudo bem, aí é a postura de quem perdoa. Mas a postura do arrependido é sempre em demonstrar o arrependimento, suprindo as consequências que porventura ele trouxe. O padrão é esse. É que muitas vezes o arrependido, ele joga para o cara para quem ele vai pedir perdão, uma atitude de graça, uma atitude de misericórdia, para tentar isentar a responsabilidade dele de fazer o que deve fazer. Mas não é assim que a Bíblia ensina.
Você tem vários outros exemplos da perspectiva bíblica que trouxe consequências. Você pega os filhos de Jacó, Rubens, sei lá, tal, que aprontaram lá. Na hora da bênção, o pai perdoou todo mundo? Perdoou. Só que na hora da bênção recai sobre quem? Para Judá. O primogênito já não tem direito, Simeão não tem direito, vai cair lá em Judá. Não foi assim que aconteceu? Ai, Jacó não perdoou o primogênito? Não, meu amigo, tem consequências. Pouco antes, Esaú vendeu a primogenitura. Aí depois o cara quer o direito da primogenitura. Peraí, cara, vendeu, tem consequências. Tudo bem, te perdoo, Deus vai te abençoar também, mas já foi. Mesmo que Jacó usurpou a bênção, né, a gente sabe que o negócio foi manipulado também, mas dentro do padrão de Deus, por que Deus falou, não, agora eu vou amaldiçoar Jacó porque ele usurpou o direito? Não, porque já estava combinado. Esaú desprezou mesmo e teve a consequência daquilo. Então, a palavra de Deus, ela nos livra da condenação do pecado, mas a consequência do pecado vai estar aí. E como um bom crente, eu deveria estar disposto naquilo que depende de mim, naquilo que é possível ser feito, eu demonstrar o meu arrependimento, trazendo essa postura da restauração, pelo menos aquilo que é possível. Quando você vai para a lei civil, veja Israel, você vê a prática da indenização em muitos assuntos. Se você fez, seu animal entrou, destruiu lá a plantação, a sua vaca entrou na horta do vizinho e comeu tudo o brócolis. Como que você deve agir? Você me perdoa? Você perdoa minha vaca? O cara falou, não, tudo bem, eu te perdoo, meu amigo. Só que é o seguinte, você vai ter que pagar a indenização pela cerca que ela quebrou, pelo brócolis que ela comeu. Tranquilo. E o cara quer... Como que era? Se o cara defraudou alguém, ele tinha e foi pego, ele tinha que dar o dobro. Eu defraudei alguém e descobriram. Porque eu dei o tombo em alguém, eu descobri. O que a lei mandava? Você devolve o que você pegou e dá o dobro de indenização. Aí você vê o caso lá de Lucas 19. Quem falou? Zaqueu, Lucas 19. Que se porventura eu tenha defraudado alguém, eu prometo dar 4 vezes mais. Ele dá o dobro do dobro. A lei exigia uma indenização. E ele se propõe a dar, não em vez de 2 vezes mais, mas 4 vezes mais. E Jesus fala, não, Zaqueu, não precisa disso não, meu amigo. Você pediu perdão, está tudo certo. Foi isso que Jesus falou? Não. Hoje houve salvação. Esse homem é filho de Abraão também. Porque tem demonstrado mudança de vida e está disposto a consertar as besteiras que ele fez na vida. Esse é um padrão ético bíblico. Igreja também é uma situação complicada, né? As pessoas vêm na igreja, vamos pegar uma questão simples. Eu venho na igreja e quebrei alguma coisa na igreja. Oi, tudo bem, não tem problema nenhum. Acidentes acontecem. Só que o que se espera? Aí o cara chega assim, pastor, quebrei o vidro da mesa, o senhor me perdoa? Perdoou, agora compra outro igual. Sem nenhum problema, irmão. Nossa, mas aí o senhor não perdoou? Perdoei, tanto que eu não vou te dar uma vidrada na cabeça, eu só vou esperar você colocar outro vidro aqui, tranquilo. Se você vai dividir em 10 vezes para pagar o vidro, é problema seu. Mas o que se espera é isso de você. Pronto. Imagine se todo mundo agisse com esse princípio cristão. O mundo seria pior ou melhor?
que às vezes eu trabalhava em Bebedouro e eu tinha uma moto, uma NX 250, e um dia eu ia saindo mais cedo, trabalhava na CPFL, pus a minha mala atrás, e eu não lembro o que eu pus na mala, e que a mala ficou com um negócio bem firme, não era só roupa. E no trânsito lá, eu me esqueci do trambolho atrás. No trânsito lá, foi passar, pum, bateu a mala no retrovisor de um carro. Retrovisor. Parei, dei o meu nome, telefone, ó, tô indo pra Barreto, tô saindo assim, assado, tarará, tatatá. Trabalho na CPFE, periri, pororó, tatatá, dei todos os dados, não sei o quê. Era uma sexta no final da tarde. Segunda-feira a gente pode resolver isso. Ah, não, tudo bem, segunda-feira a gente resolve. Aí a pessoa foi bastante justa, ela falou assim, ó, no sábado eu já fui atrás, já fiz orçamento. Tem o paralelo, que era, sei lá, R$70, e tem o original, 350. Eu não faço questão. Aí, o que você faz? Hierarquismo ético. Se fosse o meu carro, o que você gostaria? O que você gostaria, seu Marcos? Original. Mesmo ela falando, eu não faço questão. Eu falo, mas eu faço. Pode levar na concessionária e troca o original. E desculpa. Você me perdoa? Só que eu vou pagar o original pra você. Se fosse no meu carro, eu não ia querer o original? Eu ia querer o original, pô. Pastor, mas é 5 vezes mais caro, pastor. A gente sabe que esse negócio aí... Cara, mas... Na hora dela vender o carro, alguém vai olhar no... Ah, esse retrovisor aqui não é original, né? Já bateu? Ah, um rapaz que trabalhava... Não, então já põe o original, porque aí pelo menos tento amenizar a besteira que eu fiz. A mulher, puxa vida, obrigado, não sei o que. Bom, que bom. Agora, dependendo do cristão, ele vai no ferro velho e rouba o retrovisor de um carro batido que está largado lá e fala assim, pode deixar que eu mesmo troco. Passa uma cola, amarra com engasga-gato e ainda fala para o cara, ó, meu amigo, eu já fiz o que tinha que fazer. Qualquer coisa você corre atrás dos seus direitos. Corre atrás dos seus direitos. Pô, mas você não é crente, rapaz? Eu sou, mas eu já arrumei, tá aí o retrovisor. Tá certo que o seu carro é preto, eu pus um cor de rosa aí, mas qual é o problema? Tem espelho, você tá vendo do mesmo jeito. Pô, isso é um padrão ético cristão, cara? Não, não é. Não é. A gente fala tanto da corrupção, né? Ah, o país é corrupto, não sei o que é corrupto, política é corrupto, não sei o que é corrupto. Mas a gente faz isso dentro da igreja, cara. E depois se diz que é crente ainda, se diz que é cristão ainda. Meu amigo, não se engana não. Porque o verdadeiro cristianismo é demonstrado pelos seus frutos. O modo como você lida com as coisas que você vai demonstrar a transformação que o Espírito Santo fez no seu coração ou não. Né? Ontem nós escutamos uma história aí que me deixou indignado. Né? Um líder cristão vende um carro para um irmão da igreja, o carro era roubado. Aí o irmão chega para ele e falou, amigo, além do carro ter trazido prejuízo, o carro é roubado. Eu falei, vai atrás dos seus direitos. Aí o cara sobe no púlpito e prega uma ética que não é a
perdoa? Você me perdoa? Eu te roubei, mas você me perdoa? Você vai agora ficar com prejuízo, mas você me perdoa? Ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Te perdoo, meu amigo, mas é seu compromisso ético fazer o máximo para diminuir o prejuízo que você me trouxe. Esse deveria ser o padrão. Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Nos é dito assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não há parte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E ele vai continuar: não te esqueças que do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne esse povo, paraná. Ou seja, a ideia de que eu não posso, com o passar do tempo, me esquecer do padrão que Deus já estabeleceu, mesmo que esse padrão seja antiquíssimo. Ah, isso aí era coisa do Antigo Testamento. Não, mas o princípio, mesmo que não seja algo para se colocar em prática, porque tratava da lei civil, mas o princípio permanece. Ah, lá, mesmo que a lei civil trata do boi que invadiu a propriedade lá e pede indenização, mesmo que a nossa lei não exige disso, não tem problema, mas é um princípio que aí o temente a Deus deveria colocar em prática. Então, esse é o padrão, né? Vamos voltar para o Novo Testamento, Mateus 12, verso 7. Veja, você como vítima, você tem que ter o padrão do perdão. Mas você como culpado, além do arrependimento, você tem que ter a postura da retribuição, de suprir a consequência que você causou. E essa é a base. Vamos lá, Mateus capítulo 12, verso 7. Mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Aqui veja que o foco é Jesus tratando com os fariseus sobre o peso que os fariseus estavam colocando sobre o próprio povo quando eles estavam sendo demasiadamente literais na guarda do sábado. O judeu, ele inclusive criou alguns mecanismos, porque é o seguinte, o que podia ser feito e o que não podia, quantos passos você podia dar naquele dia e quantos passos não podia. É lógico que a lei apontava para algumas perspectivas assim, mas ele acaba recheando a lei com outras práticas que a lei não tratava. Ele exigia um peso muito maior do que aquilo que a lei de fato exigia. Isso também é um dos princípios que você tem que colocar na interpretação da lei. Eu não vou colocar um peso a mais que Deus não colocou, mas também não vou afrouxar aquilo que Deus determinou. É esse equilíbrio que a gente tem que trabalhar dentro desse contexto. Por exemplo, sobre o dia do Senhor, dentro da igreja evangélica ou protestante, o domingo, então, é o dia do Senhor, por uma série de convenções. Jesus ressuscitou no domingo, o Espírito Santo foi derramado no domingo, a comunidade dos crentes se reunia no domingo, né, partilhava o pão no domingo. Então você tem uma série e tal. Antes de Cristo nós aguardávamos o descanso, agora em Cristo nós já temos a segurança da salvação. Então você tem vários argumentos que apontam para essa convenção. Por quê? Porque a perspectiva cerimonial já foi cumprida em Cristo. O que nós respeitamos hoje é a perspectiva moral de guardar o sábado. O que é a perspectiva moral de guardar o sábado? Ter um dia na semana reservado para o Senhor, onde eu
eu deixo as minhas atividades laborais, comerciais, porque eu confio que o suprimento da minha vida vem de Deus. E ao mesmo tempo igualo todos os meus funcionários e todos os meus familiares, dando descanso para todo mundo. Inclusive meu jumento, meu boi, vai descansar naquele dia. Quem tinha funcionário ou escravo, o escravo também não trabalhava. Então é um padrão moral que iguala todos os homens, independente da sua posição, e que inclusive iguala a questão da crença da provisão, da providência que o próprio Deus vai trazer. Então esse é o padrão moral. O padrão litúrgico, cerimonial, já foi cumprido em Cristo, porque como aqui mesmo em Mateus 12 vai dizer, Jesus é o Senhor do sábado. Só que o que acontece? Dentro da própria igreja presbiteriana e dentro da confissão de fé, quando você vai tratar lá do domingo, você vai ver que os puritanos na confissão de fé de Westminster exigem que você guarde o domingo na perspectiva que o judeu guardava o sábado. Só mudou o dia. Mas tem muitos, inclusive, pastores e presbiterianos, que o domingo é um domingo cerimonial. Você não pode assistir televisão, você não pode assistir jogo, porque o lazer tem que ser deixado, é de descanso. Você só tem que cuidar das coisas do Senhor. Então é dia para evangelismo, é dia para isso, é dia para pregar o evangelho, para cuidar dos trabalhos do Senhor, para ensaio disso, ensaio daquilo, para as atividades litúrgicas, tal. Então prega-se o domingo como se fosse o sábado judaico, cerimonial, litúrgico. Só que o sábado moral é diferente do sábado cerimonial. O sábado cerimonial caiu. Eu vou guardar o princípio moral. De confiar um dia para eu tratar das coisas do Senhor, para que eu não tenha atividade comercial nem laboral, para que eu dê descanso para os meus funcionários, para que realmente eu pense nas coisas do Senhor, mas não numa perspectiva cerimonial. Somente na perspectiva moral. Então, nesse ponto, por exemplo, eu tenho uma diferença de interpretação da própria confissão de fé, porque o domingo eu guardo na perspectiva moral. Pastor, nós estamos em acampamento e no domingo, caiu no domingo. Então, nesse domingo nós não podemos ter gincana, não vamos poder jogar uma bola, não podemos fazer nada no acampamento, porque é domingo. Se fosse cerimonial, não podia. Mas como é moral, você vai levar em consideração que em algumas situações especiais, aquilo não é para ser aplicado da maneira que fora no Antigo Testamento. Porque a lei cerimonial é diferente da lei moral. O princípio de guardar o sábado nos 10 mandamentos é na perspectiva moral. E esse princípio permanece. Agora, na perspectiva cerimonial, aí a convenção diz que é domingo, mas eu não vou guardar na perspectiva cerimonial. Eu guardo na perspectiva moral. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Porque se você fosse guardar na perspectiva cerimonial, você não pode almoçar fora no domingo. Você não pode comprar frango assado na padaria no domingo, nem pão. Você não pode abastecer o seu carro no domingo. Agora, moralmente, qual que é o padrão? Eu também não deveria fazer isso no domingo. Se eu tiver condição de fazer isso em outro dia, então eu vou fazer. Por quê? Porque como eu posso exigir ou convidar alguém para estar aqui na igreja, servindo e adorando ao Senhor, se eu vou lá no comércio dele todo domingo comprar? Agora, isso não na perspectiva cerimonial, na perspectiva moral. Como que eu vou convidar o frentista do posto para vir na escola dominical se eu todo domingo antes de vir para a igreja eu vou lá abastecer? Se eu estou gerando uma demanda. Como que eu vou chamar o funcionário do shopping para vir à igreja se eu estou lá no shopping todo domingo?
Então, veja, a perspectiva moral vai mudar a minha prática, mas na perspectiva moral. Agora, pastor, aconteceu uma emergência. Ah, tudo bem, meu amigo. Liga lá na padaria, pede lá 2 frangos, então, para nós resolver o problema. Vai ser pecado fazer isso? Não, não vai ser pecado. Agora, moralmente falando, você deveria sempre ter lá uma meia dúzia de ovo a mais na sua casa lá para suprir uma emergência. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas veja como muda a prática, inclusive. Mas não com o peso que muitas vezes a religião traz, mas sim por uma prática moral correta. Quando você pensa nos puritanos não faziam absolutamente nada no domingo. Né? Tem aquele filme, né, Carruagem de Fogo. Não vou lembrar que ano que é, mas você assistiu, que conta da história das Olimpíadas, onde o cristão, a final da corrida ia ser no domingo. Aí ele falou, no domingo não posso. Aí ele teve que mudar a prova dele, aquela que ela era melhor, e ele não pôde correr. Aí ele correu numa outra. Veja, ali é uma perspectiva histórica dentro da visão puritana de que o domingo é o dia do Senhor e que nada, absolutamente nada, que não fosse questões cerimoniais pudesse ser realizado. Hoje você tem já uma perspectiva diferente. Você pode glorificar o Senhor naquela atividade. Não é todo domingo que tem final olímpica no domingo. Não é todo ano, toda hora, toda semana. Agora, dá para mudar? Dá para ser a final na segunda? Dá para ser a final no sábado? Se der, ótimo, tudo bem. Moralmente você vai fazer isso. Agora, você não vai perder a salvação porque você ficou correndo no domingo. Agora, não, pastor, eu tenho maratona todo domingo. Peraí, cara. Aí o negócio já... Não, pastor, eu não venho na escola dominical porque eu gosto muito de Fórmula 1. Não, aí, dentro do hierarquismo, aí você já está mostrando quem que é o seu Deus. E a sua moralidade. Então, veja. Cada detalhe você vai considerar esse dever especial para se cumprir e considerando o tempo dele. Marcos 14. Nós temos aqui o Lucas, né, nos auxiliando. A gente até mencionou aqui, né, Lucas, o caso de Zaqueu. Você põe aí de Lucas 19, perfeito, essa é a ideia. O fato dele estar arrependido não isentou o fato dele restituir. E ele restitui a mais do que a própria lei exigia. Perfeito. Mas vamos lá então, Marcos 14, verso de número 7. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esse caso é um caso interessante. A Bíblia diz que a gente tem que socorrer o pobre ou o necessitado, ok? Só que nós estamos diante de um contexto do ministério terreno de Jesus, que estava aqui próximo à Páscoa, próximo da sua morte, e nós temos aqui em Betânia o registro da mulher que vai ali, quebra um alabastro, derramando bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí alguns diziam, puxa vida, que desperdício, gastar todo esse perfume aí, podia ser vendido por 300 denários. Lembrando que o denário era o pagamento do salário de um dia. Ou seja, o valor desse perfume era quase o salário de um ano. E aí sempre tem os misericordiosos, né? Puxa, se vendesse, daria para 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus pega e fala, o quê? Os pobres vocês sempre têm com vocês, eu não, eu estou aqui agora. Jesus não confronta a postura daquela mulher de ter derramado um perfume sobre Jesus de 300 denários, que poderia ser de fato usado para os pobres. Mas a situação servia inclusive para cumprimento profético, né? Que apontava para a preparação de Jesus para a sua morte. E aí Jesus,
não está dizendo aqui que a lei de socorrer o pobre tem que ser desprezada. Não, mas que existem situações, existem momentos onde você vai ter que uma inclinação para agir de uma maneira diferente daquela que é o padrão para todos os dias. É o caso específico que eu te falei aqui da final. Não, eu vou correr para a glória do Senhor. Tudo bem, cara, é um domingo, tá ótimo, não tem problema. Eu não tenho uma final olímpica todo domingo, todo dia. Então nesse eu vou correr e, se Deus quiser, eu vou ganhar e vou glorificar o nome do Senhor com a minha vitória. Pronto, tudo bem. Agora, no padrão geral, obviamente que eu vou guardar aquele dia numa perspectiva moral. Ótimo, sem problema nenhum. Então, Jesus usa algumas circunstâncias para mostrar que, independente das circunstâncias, há uma sensibilidade que não menospreza o padrão geral do dia a dia. Jesus nunca desprezou a lei. Né? Um outro exemplo que pode ser citado é a questão do sábado. Quando ele cura a mulher lá, 18 anos encurvada, sendo escravizada por Satanás. Aí os caras falam assim: oh, vem em outros dias para você ser curado. Você tem mais 6 dias na semana para ser curado, você vem justamente no sábado para ser curado. Você sabe que no sábado não pode. E aí Jesus fala: puxa vida, cadê sua sensibilidade? Essa mulher, filha de Abraão, estava 18 anos escravizada por Satanás. E vocês não conseguem nem se alegrar pela maravilha de Deus na vida dessa mulher? Vocês vão reclamar porque ela foi curada no dia de sábado? Veja, é o hierarquismo, mais uma vez, em voga. Onde você tem que ter essa sensibilidade daquela situação. Lógico, não vai desprezar o resto da lei? Não, mas existem tempos, existem situações que é possível você usar o hierarquismo aí e colocar aquilo que é mais importante para aquele momento. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui, irmãos. Sexto princípio aí para a gente ter em mente antes de propriamente entrar no padrão moral, né? Que quando nós vamos olhar para os 10 mandamentos, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos. Os mandatos, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e a aparência deles e provocações a eles. O que nós queremos dizer com isso? O que o Catecismo Maior está dizendo com isso? Você tem um pecado que é proibido na Bíblia. Tudo que tiver debaixo daquele leque, daquela prática, tem que ser descartado. Vamos pegar exemplo. Não adulterarás. Tá, não adulterarás. Pastor, mas o que é adulterar? Será que é manter, como Jesus diz lá em Mateus 19, manter relação sexual ilícita? Isso é adultério? Então, se nós definirmos adultério como manter relação sexual ilícita, se eu só der um pega, não tem problema, não é verdade? Se eu só der um amasso, estou isento. Se eu não manter relação sexual ilícita, se eu fizer tudo menos a relação sexual ilícita, então esse tudo está valendo. O que não pode é relação sexual. Agora, se eu abraço, se eu beijo, se eu curto, aí não tem problema, né? Não, meu amigo. Dentro da perspectiva moral, aquele pecado, aquela situação que é proibida, ele vai englobar todas as situações que podem, todas as coisas, meios, ocasiões, aparências e provocações. Por isso é aquilo que nós lemos na semana passada, dentro do pecado lá, do 7º mandamento, né? Não adulterará. Você tem lá uma série de situações que podem conduzir ao adultério,
que já devem ser condenados e não praticar. A sensualidade, a questão da vestimenta, a questão do ambiente que você vai, com quem você vai, dar ocasião, né? Não fugir da aparência do mal, a própria questão da bebida e das festividades, lá, ele põe lá bebedices e glutonarias. Por quê? Porque você está na festa, bebe, não sei o quê, dali a pouco acontece. Então, isso já deve ser evitado. Toda e qualquer situação que possa te conduzir àquela prática do pecado específico. O nosso ditado não diz que a ocasião faz o quê? A ocasião faz o ladrão. Não é assim? A Bíblia diz, não furtarás, não roubarás. Então, meu amigo, evite a situação ou a ocasião para te fazer um ladrão. Não é só o roubo que está proibido, mas toda e qualquer situação que te conduza ou conduza alguém a essa prática. E são situações, irmãos, muitas vezes pequenas, mas que acabam nos conduzindo a tolerar práticas condenáveis. Dentro da ética cristã, tem muito crente que vive dentro dessa situação. O achado, quem disse? Tem muito cristão que... E tem gente que é o seguinte, vê o que o negócio tal, eu falo, eu só não avisei que caiu. Aí o cara falou, achei. Aí você fala, onde você viu isso? Não, achei ali. Mas você não viu de quem que era? Vi. Por que você não falou? E ele que não tomou cuidado. E a pessoa ainda pega e fala, achado, mas roubado. Eu carrego um pecado, né? Perdoei e tal, nunca mais vi o cara. Um dia eu achei uma carteira, eu tinha uns 11 anos de idade. Achei uma carteira. Tinha 12 cruzeiros dentro da carteira. Era dinheiro na época. 12 cruzeiros. E tinha uma foto 3x4. Se eu quisesse ter devolvido os 12 cruzeiros, eu tinha devolvido? Claro que tinha devolvido. Conhece esse cara aqui? Não. Conhece esse cara aqui? Eu já vi esse cara, hein? Acho que ele trabalha em tal lugar. Pronto. Mas eu, na minha pecaminosidade dos 12 anos, o que eu fiz? Peguei os 12 cruzeiros. Chupei sorvete até a língua ficar dura, congelada. E aquele negócio depois me incomodou tanto. Só que eu já tinha jogado a foto fora, eu não lembrava nem da carga. Se eu visse que talvez o cara pudesse até lembrar, mas... Aí, e eu, Senhor, que coisa feia que eu fiz, coisa ridícula. Aqueles 12 cruzeiros devem ter feito muita falta para aquele cara. E aí eu estava no seminário em São Paulo, indo para o seminário, eu encontro uma carteira. Tinha muito dinheiro na carteira. Eu acho que o cara tinha acabado de receber. Aí eu falei, pronto, é a minha redenção. Né? Aí na carteira, em São Paulo, cara, capital, não sei quantos milhões de habitantes. O cara passando, caiu lá essa carteira. Aí fui atrás, não sei o que, procura, lista telefônica, nome, sobrenome, liga para um, não é, liga para outro, conhece, não, tá, não sei o que, pergunta para um, pergunta tudo como é, pergunta no posto de gasolina, rodei tudo, nada. Não, mas eu vou achar esse cara. Aí o Adriano, que era um amigo de seminário, está em Barretos hoje, falou, não, vamos ligar, uma hora nós vamos achar o sobrenome, é alguém que saiba.
ligamos, achamos alguém que conhecia. Ah, você conhece? E ele, o que ele faz aqui no Campo Belo? Que a gente morava no Campo Belo. Ah, ele trabalha aí no Campo Belo. Ah, trabalha no Campo Belo? Não falamos nada, não demos serviço. Tá, mas em que lugar que ele trabalha? Aí o cara falou, mas por que você quer saber? Aí nós falamos, nós achamos a carteira dele. Ah, sério? Aí falou onde era o trabalho, e nós fomos lá levar o cara trabalhava na limpeza do lugar. E ele tinha recebido o salário dele. Nós devolvemos, o cara, coitado da situação, ele falou, gente, se eu tivesse menos conta desse mês, eu até dava um agrado para vocês. Falou para mim, o Adriano. Falou, não, de maneira nenhuma, cara. O que é isso? Tal. Ou seja, se você quer fazer, você acha. Se você quer resolver o problema, você resolve. Sem interesse algum. Agora, se você não quer, aí você faz como eu fiz quando eu tinha 11 anos. Você joga a carteira fora e fica com os 12 cruzeiros. E ainda chega e fala assim, o achado não é roubado. Isso é ética cristã? É lógico que não é. Mas tem muito crente que faz isso. Cuidado. Um pecado ou um dever engloba todas as outras. Mas eu não roubei dele. A carteira estava no chão. Eu não roubei dele. Roubou, porque você tinha condições de devolver e não devolveu. Sumiu, foi embora. Não, mas o pecado não tem idade. Eu pequei com 11, ele pecou com 92, mas é o mesmo pecado. Que coisa. Não, mas é assim. Tem funcionado assim. Agora, vê, e às vezes você vai ver, o cara é cristão. O cara se diz cristão. E age assim. Aí ele fala, não, mas eu não roubei dele, eu não assaltei, eu não vou me dar o dinheiro aí. Não, ele que deixou cair, o cara que foi desmanzelado. O achado não é roubado. Meu amigo, é. O achado, dependendo da situação, é. O Roberto tem uma história também parecida dessa, né, Roberto? Achou com uma conta de luz, era a conta de luz? A conta de luz dobrada e o dinheiro dentro. O dinheiro do lado, não estava nem na conta. Mas você deduziu. Claro, deu um trabalho ainda para você achar o cara. É. Pronto. Esse é o padrão, cara. Aí você falou, não, eu achei o dinheiro. O papel tá ali? O problema é, tem uns que nossa, mas tem uma conta ali, eu não vou nem pegar a conta para não ter a tentação de devolver. Cara, o cristianismo é atitude. E o padrão moral de Deus é nessas pequenas coisas. A lei de Deus, ela vai dizer, você vai amar Deus acima de todas as coisas, tanto que os olhos dele estão em todos os lugares, e você vai viver de uma maneira a glorificá-lo. E vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você quer que não faça para você, você não vai fazer para os outros. Esse é o padrão. Vamos lá, vamos terminar aí que o nosso tempo está terminando aqui. Hebreus capítulo 10. Vamos dar uma olhada nesses textos aqui que o catecismo aponta. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta aqui. Não, aqui está tranquilo aqui. O povo deve estar dormindo em casa já. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja, faz parte do pastoreio mútuo, essa questão de instruirmos uns aos outros, de estimularmos uns aos outros, de termos práticas que demonstram
demonstra amor, que demonstra boas obras. O ambiente fraternal deveria ser um ambiente para isso. Só que aí você vê, às vezes, dentro da igreja, situações contrárias. Pessoas agindo de uma maneira ímpia dentro da igreja, ensinando os seus filhos. O diácono Sérgio que tem umas histórias picantes no sentido como diácono, né, diácono Sérgio? De vez em ensinar as boas obras, estimular o serviço, estimular não sei o quê. Tem uma história que ele sempre conta, que eu fiquei sabendo de uma situação a mais agora, recentemente, que o filho de um dos líderes da igreja derrubou um copo de água e o Sérgio pegou e falou: tudo bem, derrubou, mas é o seguinte, vai lá, pega um pano lá e vem limpar. Aí o filho falou assim: eu não. Você que é diácono, você que limpa. Aí o Sérgio falou: não é porque eu sou diácono, eu tenho que limpar. Você que derrubou, você vai lá e limpa. Aí o menino cuspiu no chão, não foi isso, Sérgio? Aí o menino ainda cuspiu no chão. Eu não limpo. Um soberbinha. Aí o Sérgio, como diácono, chama o pai do cara, o pai do infeliz, que é um infeliz, uma criatura dessa. Aí chama o pai do infeliz, que é o mais infeliz ainda, porque aí eu chego e falo: seu filho derrubou aí, cuspiu aí, disse que não quer limpar. Não, meu filho não vai limpar mesmo, não. Tem funcionário da igreja para isso. Aí o Sérgio teve que confrontar, acabou depois limpando, né, Sérgio? Foi lá, fez lá qualquer coisa, mas debaixo do confronto do Sérgio. Agora, você pensa, o cara é líder da igreja, presbítero da igreja, o infelizão e o infelizinho. Porque se o pai está ensinando isso para o filho, o que vai ser esse moleque? Isso é uma desgraça na vida da família, os caras desses. E você pode escrever, que Deus ainda vai deixar nós estar vivos, nós vamos ver essa história, porque esse trem não acaba bem, gente. Eu tenho uma história praticamente semelhante a essa lá em Matão. Filho de um presbítero estragando as coisas na igreja, quebrando a torneira da igreja, chutando os trem na igreja, quebrando por quebrar. Aí eu fui chamar a atenção do menino. Aí o pai dele chegou para mim e falou assim: o senhor não tem o direito de chamar a atenção do meu filho. Eu falei: é? E o moleque com as zonas. Imagina, o pai falando isso com o pastor. Eu falei: então, a partir de hoje, eu não pastorei mais o seu filho. O pastoreio do seu filho diante de Deus, está aqui os irmãos aqui ouvindo, é sua responsabilidade. Passou cerca de 8 anos, né? Eu fiquei 10 anos lá, uns 8 anos. O moleque entrou nas drogas, bagunçou o coreto, uma vida torta. Depois de 8 anos, o pai dele veio, bateu na minha porta, me pediu perdão e pedir ajuda, inclusive financeira, para tirar o moleque lá da boca. Porque o traficante tinha prendido o moleque lá. A Clarice tinha consultório em casa, ele teve que pegar dinheiro, inclusive do consultório, porque, lembra? Para tirar o moleque da boca. Aí ele falou assim: pastor, me desculpa, porque eu tirei a autoridade do senhor sobre meu filho. E eu não pastoreei, e agora eu estou colhendo as consequências disso. O senhor pode me ajudar? Eu falei: meu amigo, vamos ver o que dá para fazer, né? Aí mandamos um menino para uma chácara lá, que é trabalho de recuperação, tal, evangelho, tal. Voltou melhor, mas você via que o coração do bicho ainda era mau, né? Acabou com a vida do filho, com a vida dele mesmo, da própria família dele. Tudo por consequência, mano. Por uma prática moral de não estimular, de não ensinar boas obras, de não referendar a autoridade. Se esse infelizão chegasse para mas o que está acontecendo aí? O diácono Sérgio falou para você limpar, por que você não limpou? Você não derrubou? Você cuspiu? Não, agora você vai lá, meu amigo, e pede desculpa para o diácono.
Esse é o padrão. Esse é o padrão. E chega em casa ainda e leva um supapo ainda, pela vergonha que ele fez passar. Mas qual que é o padrão? Dentro da igreja. Tem muitas histórias assim. A igreja tem que ser um ambiente, irmãos, onde nós pastoreamos uns aos outros, estimulamos ao amor, às boas obras, aquilo que é dever, e evitar toda e qualquer situação que porventura nos conduz à prática pecaminosa. Valdir, está acordado, que bom. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses 5:22. Tessalonicenses 5:22 vai dizer: abstende-vos de toda forma do quê? Abstende-vos de toda forma de mal. A prática cristã me conduz a buscar a prática do bem, a fazer aquilo que é o correto, os bons costumes, o honrar a autoridade, o honrar pai e mãe, o ensinar as práticas corretas. Nesse sentido, irmãos, a cultura africana ela é fantástica, né? A cultura tribal africana. Ele já tem essa necessidade por conta da mortalidade, né? Das mães, muitas vezes, no parto, ainda tem muito isso, acontece mais. Então, quem trata da criação da criança é a tribo, é a aldeia. Qualquer um da comunidade pode chamar a atenção de qualquer criança, inclusive aplicar até sanção. E ninguém vai chegar: o que você está fazendo com meu filho? Não. Vai referendar o que o outro fez. Lembra? Tanto que as crianças tinham uma postura de submissão aos mais velhos e de respeito aos mais velhos que a nossa cultura era incompreensível. Até para comer, quem comia primeiro eram os mais velhos, e as crianças ficavam esperando, boca cheia d'água, mas ficavam esperando. Os mais velhos comiam, aí depois as crianças comiam. Respeitava. E a própria comunidade tratava. Hoje, se você chama a atenção de um filho peralta de alguém aí, o cara arrepia, velho. Pergunta para as professoras se elas podem chamar a atenção dos alunos. É um processo em cima de outro. Você não pode nem falar a nota mais do aluno agora, para não constranger o Juninho, porque senão o Juninho vai ficar deprimido, que é um burro, tirou 3, não estudou, aí não pode falar que ele é burro e tirou 3. Você falar isso vai ser processo. Na minha época a professora falava assim: Janzinho, hã? Não, nem nota não pode mais. Você mostra, já tirou 3, tudo, os próprios amigos. Ah, já é bullying, já dá processo já. Na minha época era Joãozinho, meio. Aí todo mundo. Zé, 2. Fulano, 10. Pronto, acabou. Tá todo mundo vivo aí, trabalhando, com família, sem problema nenhum. E aí o Zé corria atrás do prejuízo, da outra prova ele tirava mais. E assim ia. Mas a gente não se estimula nem as práticas das boas obras. É lógico que eu não estou defendendo aqui essa questão do bullying, essa questão do menosprezo. Não é isso. Eu estou colocando uma situação extremada para você ver que hoje a nossa geração, ela abraça a mediocridade. A pessoa é medíocre, vai falando, não fala não, deixa assim.
acontecer nisso? Vamos ver o que melhora. Não, não pode. Deixa. E aí a gente cria uma geração cada vez mais terrível. Porque a gente não estimula uns aos outros, a gente não tenta solucionar, a gente não tenta auxiliar, não tenta caminhar junto. Não, é mais fácil deixar. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, nem sei quem postou, acho que foi alguém da igreja que postou na rede social, uma palestra, também não vou saber quem que é, mas que eu só vi uma parte dela dizendo assim, que uma pesquisa que não sei quantos por cento dos adolescentes que se envolvem com drogas se dá pela falta de utilidade. Você não dá serviço para a criança, ela não se sente parte do processo. Se ela chega às 5 horas da tarde em casa, ou se ela chega às 10 horas da noite em casa, está tudo bem. Ninguém sentiu a falta dela, ela não traz benefício nenhum para casa, ela não tem nenhuma responsabilidade dentro de casa, ela não tem nenhum trabalho para ela fazer dentro de casa. E aí, dentro dessa pesquisa, foram perguntar para todas as crianças, os adolescentes que tinham se envolvido em droga, por que você envolveu com droga? Eu falei, porque eu não tinha o que fazer. Ou seja, a família não estimulava o cara a ter responsabilidade. Ou o cara não pode trabalhar, o cara não pode ser quem, então deixa, vai deixando. Irmãos, abstenha de toda forma de mal. Quando nós deixamos de estimular e de educar e de ensinar, nós estamos conduzindo essas crianças para a própria perdição delas. Hoje, nós já vemos, né, a grande parte das igrejas estão fechando as escolas dominicais. Quer dizer, já não tem mais classe, já não tem mais tarefa, já não tem mais obrigação, não tem atividade evangelística, já não tem nada nem para criança, nem para adolescente, nem para junior, nem para nada. Aí depois nós queremos que a igreja sobreviva. Não vai sobreviver. Esses caras, quando fizer maioridade, eles vão ser desigrejados. Porque eles não são úteis na igreja. Você não envolveu ele no trabalho da igreja. Eles não fazem parte do corpo. Chega no culto, você tira eles para brincar. Não é importante. Quer dizer, nós estamos dando um tiro no próprio pé. E não estamos vendo que isso está fazendo mal. Então, a gente tem que evitar a aparência do mal. Quando nós vamos estudar os mandamentos, a gente não vai focar só o pecado proibido, mas tudo aquilo que pode me conduzir a esse pecado deve ser proibido. Inclusive, a ociosidade é um pecado. Quando a gente for estudar lá, você vai ver que tanto a ociosidade é contada entre o 7º mandamento, que é o cara que não tem o que fazer, ele fica pensando besteira, como também na questão do roubo. Porque o cara que está ocioso, não tem uma responsabilidade, não tem o que fazer, ele vai querer arranjar uma coisa que não deve fazer. Então, quando nós não colocamos isso como uma prática de boas obras na educação dos nossos filhos, nós estamos conduzindo eles para a prática pecaminosa. E isso tem tudo a ver com vida cristã. Tudo bem, irmãos? A gente vai terminar por aqui. Semana que vem ainda tem mais 2 pontos. Aí a gente trabalha com mais vagar esses mais 2 princípios antes de entrarmos propriamente nos mandamentos. Eu já disponibilizei lá no grupo da igreja aquela sequência do Dennis Prager, acho que é isso. Então já está lá o link, né, com a playlist completa dos 10 mandamentos, daquela sequência que ele faz. Vale a pena dar uma... É legendado, né, mas mesmo assim vale a pena dar uma verificada, porque traz luz em algumas coisas que é bem interessante, né? Não sei se alguém já assistiu alguma coisa. Já viu alguma coisa? Não? Já? Eu particularmente assim acho o jeito dele explicar, os exemplos, aquela